São muitas camadas de loucura. Muitas camadas de loucura. A primeira camada é você criar dependência emocional e realmente precisar de uma boneca de silicone pra sabe-se lá o que, suprir alguma ausência. E aí você tem um perfil no Instagram que está monetizando com o bebê reborn, que já é uma outra loucura. A gente tem o tema da CPI Nerdola que foi sugerido, que é um tema totalmente... A CPI Nerdola são aqueles temas exóticos sobre conteúdos que estão viralizando, né? Top. Sim. Não sei o que a gente vai conseguir trocar de ideia sobre isso, mas sugeriram no grupo da Liga falar sobre bebês reborn. Quem foi que deu essa sugestão de tema? Foi tu, Tony? Eu falei sobre esse tema, inclusive a gente até discutiu ontem na live também sobre isso. Na verdade é uma problemática que, na verdade é uma viralização que tá rolando e algumas pessoas que são adeptas ao bebê reborn estão falando que é a mesma coisa ter um bebê reborn do que ter um action figure em casa. Pelo amor de Deus. Então tem uma conexão do tema com Nerdolices. Nerdolice. Foi criativa essa, hein? Caramba, transcendeu. Beleza, ok. Então temos um debate na mesa. Bebê reborn é a mesma coisa que é colecionar action figure? Cara, tem uma opinião fácil mim, sobre isso. Não tem sentido algum. Primeiro que o action figure é o bonequinho lá, entendeu? Mas você não vai tratar aquele bonequinho como um filho. Ai, meu action figure do Superman passou mal, deixa eu levar ele no hospital. Eu posso ter agora direito de sentar na cadeira preferencial porque eu estou carregando aqui meu boneco do Homem-Aranha. Isso é doença, gente. Que é isso, brother? E outra, não action figure, mas também tem as estatuetas. Meu irmão, eu não tenho estatueta de herói, né? O máximo de estatueta que eu tenho é uma do São Jorge, que tá lá em cima, pegando uma poeira desgramada que faz milênios que eu não limpo, entendeu? Vai ver por isso que eu não tenho estatueta ou essas coisas. Aí, ó, o Wagner tem o Deadpool, engraçado que eu tenho também, só que é um Lego, que ó, galerinha, ó o Lego Deadpool, que coisa ali. Não é Na verdade, eu oficial, tenho vários. Eu só não tenho nenhum aqui à mão. Esse é câmera, ó. Entendeu? Então, cara, é maluquice. É porque, assim, esse pessoal gosta de tentar trazer estas falácias, né? Pra tentar sustentar que é aceitável e que isso? Nossa, é louco, mano. Aí, tá perigoso. Eu tenho também aqui, ó, só que é de Lego também. E esse do Wagner parece que funciona, viu? Que ele... Você é louco. Usa pra caçar tatu lá em Caxias. O bicho é brabo. Então, pra mim, cara, isso aí Não, o Lacrola chegou aí, já era, já foi. Não tem chance. Nem vai saber o que acertou ele. Mas do bebê reborn, uma coisa que eu acho maravilhoso é os memes, né, gente? Porque isso aqui é muito engraçado, cara. Olha isso aqui. É o bebê reborn. Que besteira, mano. Mas, tá, peraí, eu posso refutar, dar colocar Refute. lenha na fogueira aqui. Não é refutar, na verdade, mas eu quero trabalhar melhor essa comparação, porque você falou, não é a mesma coisa ter um action figure de ter um bebê reborn, porque a gente não trata action figure como se fosse filho. Ok, mas aí são brincadeiras diferentes, porque, veja só, o bebê reborn é como se fosse uma boneca mesmo, que as mulheres adultas estão usando. E mulher brinca de boneca. Então a brincadeira da mulher, quando ela brinca de boneca, é brincar de ter um filho. Quando a gente brinca com bonequinho, a brincadeira não é outra. A gente nunca brincou de ser pai do bonequinho do Batman ou do bonequinho do Homem-Aranha ou dos Power Rangers. A gente brinca de lutinha. A gente brinca de cena de ação. A gente pega os bonequinhos e coloca eles pra brigar. Então eu acho que essa seria uma comparação mais próxima. E mesmo assim, ninguém faz isso. Ninguém aqui pega os action figure, eu acho. Ou alguém... Vocês fazem isso? Eventualmente vocês pegam os action figure de vocês da estante e colocam eles pra sair na mão. Eu tô vendo um monte aí no teu cenário, pô. Lá no verdade. Fundo, às vezes eu pego o Hulk, como é que era a armadura do Homem de Ferro? Hulk Buster, né? E boto pra brigar com Thanos aqui. Só que o negócio é o seguinte, ó. Action figure, hoje em dia é muito caro. Se for aqueles bonequinhos, aqueles Power Ranger que girava a cabeça, tá ligado? Que quebrava em menos de uma semana. Era R$2, né? Os bonequinhos você comprava R$1,99. Pô, você chegava com os Power Ranger tudo em casa, assim, sabe? Mas hoje em dia, por exemplo, uma Cloth Myth, os bonecos do Cavaleiro do Zodíaco que você tem que montar. Meu irmão, você mexeu o braço daquele bicho, cai a armadura toda, entende? Então são mega sensíveis.
Então não é algo que dá pra brincar. É o cara que monta ali, deixa na pose e deixa na estantezinha. Todo esse debate tem vários pontos que algumas defensoras da comunidade de bebê reborns, mães de bebê reborns, estão falando é o seguinte, um dos pontos. Estão falando que os bebês reborn são muito caros. Estão falando, mas os homens compram action figures que são muito caros também. Então, o que essa comunidade, né, essas representantes estão alegando? Que é porque elas são mulheres e por isso existe uma estrutura machista em cima das mães de bebê reborns, entendeu? E você quer ampliar mais ainda essa discussão? Eu já vi, antes de começar essa febre do bebê reborn, eu tinha visto um tweet viralizando falando: os homens brincam de videogame até os 30 e 40 anos. Por que as mulheres não podem brincar de boneca também? Isso antes de viralizar. Eu só pensei, mas você quer brincar de boneca? Brinca de boneca, ué. Não é essa a questão. Porque a gente brinca, assim, qual que era a brincadeira análoga a brincar de boneca? Era justamente brincar de bonequinho, brincar de carrinho, sabe? Pegar os carrinhos e fazer corrida, não sei o quê. Essas eram as brincadeiras. Videogame é uma coisa diferente. Você tem jogos que são direcionados pro público, mas é uma outra mídia. Uma forma de arte, é o consumo. Não é Mas eu não sei se essa mulher do Twitter, a mulherada que tava concordando com ela, veria dessa forma. Você acha que essas mulheres veem videogame, quadrinho como forma de arte? Isso aí são os homens sendo eternas crianças, entendeu? Então acho que esse é o paralelo que elas estão traçando. O homem tem as suas infantilidades. E tem mesmo. Não acho que não tem. Tipo, a gente realmente mantém a nossa criança interior mais viva, né? Mas a questão, digamos assim, é que eu não sou contra o colecionismo. Agora que a gente vai trazer um paralelo interessante. Porque o cara que tem as action figures, o cara que tem os bonequinhos, ele normalmente é um colecionador, entendeu? É um cara que tem aquilo como hobby. E a mesma coisa a mulher. A mulher, beleza, ela pode ter uma coleção gigantesca de bonecos, tem problema nenhum nesse quesito. Ela pode colecionar Barbie. Tem mulher que tem coleção de Barbie. Eu acho que é o fator patológico, que é o quê? Quando aquilo tá lhe causando mal, quando aquilo tem um aspecto psicológico. Por exemplo, eu editei esse vídeo de bebê reborn aí, então eu tô por dentro. O Grifo, que agora tá na Itália, um abraço pro nosso Grifoman, ele pegou trouxe a perspectiva do psicólogo, né? Falando o seguinte, do uso do bebê reborn como um alicerce para tratamento psicológico de luto. O casal perdeu o infante, né? O bebê faleceu, e aí utilizam o bebê reborn para ser um método para conseguir encarar o luto. Só que tem um aspecto patológico, herdado de pai para filho, né? Isso é um perigo, pessoal do Potipar. Essa questão da dependência emocional que o indivíduo vai ter com aquele boneco, né? Com aquele pedaço de plástico, sabe? Entendeu? E tem esse primeiro ponto. E o segundo ponto é o ponto esquerdoso, que é o quê? Tratar agora o bebê reborn como uma minoria oprimida, que nem vocês trouxeram aí agora, os machistas, o cabalo todo. É isso que estão colocando, Wagner. Usar o feminismo, a militância feminista, usar essas mulheres que tem o bebê reborn. Que tem um trauma, alguma coisa que... uma dependência emocional desse boneco. Sim. E a militância feminista usar contra homens. Então, eu tô vendo muitas coisas bizarras e levando pro hospital e querendo assento preferencial, mas pra comentar sobre isso tem mais um Nerdola chegando na área. Com certeza tem muita coisa pra falar sobre bebê reborn. Gui Santos, eu tenho uma pergunta pertinente. Gui Santos, qual é a sua opinião sobre o fato dos bebês reborn pretos estarem sendo escanteados dentro desse debate? Eles são mais baratos, né? Eu vi isso. O pessoal tá querendo só bebê reborn branquinho, velho. É sacanagem, bicho. Pois é, mano. Tá tipo os bonecos do fim do Star Wars, cara, tudo encalhado nas lojas. E ninguém fala nada. Porque os homens já tinham coleção de bonequinho, de action figure. Mas tem um monte de girl que tem coleção de brinquedo de borracha na estante também, há muito tempo, e já não tava mais sendo julgada, né? Ostentando as suas coleções lá, mostrando diferentes tamanhos e formatos e achando o máximo. Sim, é verdade. Dando pra filha de 12 anos. Atriz global dando de brinquedo. Então, né? Dá um oi aí, Gui Santos. Isso. Boa noite, Tony, Wagner, Georgeta. Cara, é porque eu não sei se vocês comentaram também, tem um casal disputando na justiça, querendo disputar na justiça. Vamos aproveitar
aproveitar, o Jorgeta vai colocar, aí você comenta aí. Advogada, isso, Tony. Cara, a Cadê aqui, advogada ficou pasma, velho. Suzana Ferreira e... Como é que é? Ferreira. Isso. Tamo junto. Vamos ver o que é a nossa... Primeiro me confirma se tem áudio aí. Pessoal, Tem áudio? Tem. Fechou. Vamos lá. não é meme. Hoje eu fiz o atendimento de uma mãe de uma bebê reborn e eu vou compartilhar com vocês esse atendimento por acreditar que a loucura da sociedade impacta diretamente na nossa profissão Olha aí. e vai ser uma enxurrada de problema para o judiciário que nós podemos barrar um pouco, né? Tentar ajudar o Poder Judiciário aí com essas demandas novas que estão surgindo aí na sociedade. Eu não sou profissional da saúde, então não vou falar da loucura das pessoas, mas vou falar um pouco do que chega para nós, né, da nossa profissão. Eu fui procurada por uma mãe de uma bebê reborn para regulamentar a situação da bebê reborn dela, porque ela constituiu uma família e a bebê reborn faz parte da família dela. Só que o relacionamento não deu certo e a outra parte insiste em conviver com a bebê reborn pelo apego emocional que teve nela. E no atendimento me foi dito que outra bebê reborn não solucionaria a questão pelo apego emocional que já tem na bebê. E que ela achava justo a divisão dos custos, porque a bebê reborn foi muito cara, obviamente, e fizeram um enxoval para ela. Então não é simplesmente, eu quero ter direito de conviver com a bebê reborn, de pegar a bebê reborn tantos dias da semana e não arcar com metade dos custos que já tiveram com a bebê reborn, que foi tudo dela, né? Da pessoa que eu estava atendendo. Essa era a questão. E a bebê reborn tem um Instagram, que a outra parte também deseja ser administradora do Instagram da bebê reborn, porque o Instagram já está rendendo monetização, né, publicidade, sei lá. O Instagram está crescendo bastante, então o Instagram também deveria ser das duas pessoas. E ainda tinha toda essa questão de administração das redes sociais, que é um ativo digital hoje, né, um bem patrimonial das pessoas, que já está rendendo lucro. Então, como que ficaria a questão da administração se não fosse resolvido a guarda da bebê reborn, né? Quem tem a guarda para poder administrar esse Instagram? Meu Deus. Essa é a questão. Esse foi o meu atendimento. E eu fiquei muito pensativa sobre isso. Como o Poder Judiciário vai receber essas demandas, que são demandas reais, gente, tá? A que ponto a sociedade chegou à loucura? São demandas reais. Principalmente quando eu falo para vocês das redes sociais. Essa questão da rede social é uma demanda real. E que mexeu bastante, assim, com o meu pensamento profissional. E eu queria dividir com vocês essa questão também. O mundo está completamente maluco, né? A única coisa que a gente pode concluir vendo um vídeo como esse é... A insanidade tomou conta da humanidade, é o fim dos tempos, não tem outra explicação. É óbvio que ali você vê que se essa história toda é real, existe uma questão financeira, né? Estão preocupados, porque são muitas camadas de loucura, muitas camadas de loucura. A primeira camada é você criar dependência emocional e realmente precisar de uma boneca de silicone pra sabe-se lá o que, suprir alguma ausência... sei lá, porque você quer ser uma figura paterna, mas você não tem um filho. Alguma loucura desse tipo. Essa primeira parte mais óbvia que é a problemática geral. Mas você tem outras camadas, que aí você tem a questão dos custos. Eu quero dividir os custos, então já tem a questão financeira. E aí você tem um perfil no Instagram que está monetizando com o bebê reborn, que já é uma outra loucura, porque de que forma você pode monetizar no Instagram o perfil bebê reborn? Tipo, você monetiza o que você quiser. A questão é por que tem público? Por que tem audiência? Como é que você consegue ganhar dinheiro com uma coisa dessas? E aí, cara, obviamente estão interessados em continuar ganhando dinheiro em cima do perfil da boneca de silicone. É uma coisa mais maluca do que a outra. Quando eu vi as primeiras coisas sobre esse negócio de bebê reborn, eu fiquei pensando, não, isso é de meme, né? É sacanagem, isso é pegadinha, levando pro hospital, meu Deus, tenho que faltar no trabalho porque meu bebê reborn tá doente. Isso é palhaçada, é fanfic, né? Isso aí é coisa de... O pessoal tá pegando e extrapolando, levando ao exagero. Tem vídeo de parto de bebê reborn. Isso eu vi essa merda, eu vi, então... Mas é inacreditável. Assim, é muita loucura. É doença. A nossa sociedade está doente, cara. Tá. E esse bebê reborn, ele chega pra complementar um panteão de loucura também, que é o quê? Os Therian da vida, os Furry da vida. Agora a gente tem bebê reborn, já deve pintar o bebê reborn Therian não binário. Entende? Jesus já deve ter essa derivação. Quem é você pra classificar o sexo do meu bebê
bebê reborn. Ah, louco. Mas eu trago outro ponto. Isso tem tudo a ver com a questão do identitarismo. Tem tudo a ver. Com a agenda woke, da cultura woke. Isso tudo tem a ver com a lacração que a gente tanto fala. Porque não é real, não existe, pelo amor de Deus. O mundo tá tão doente que a gente tá falando de adultos tendo bonecas criando como bebê e as pessoas conseguem criar pauta de racismo em cima disso porque a boneca preta é mais barata. É pura doença. Esquizofrenia, maluquice. São pessoas que deveriam estar internadas que não, elas estão aí cagando regras sobre como o mundo deve ser. Isso é absurdo. Aí a gente vai pra pauta Fanta lá, né? Não pode falar muito, senão cai. Mas vamos lá. Cuidado. Eu posso me identificar como mulher. Eu posso identificar essa boneca como um ser humano. Por quê? Qual é o problema de eu achar que essa boneca aqui, ela é minha filha? Qual é o problema? Então é isso, cara, que vai ficar cada vez pior. Vai ficar cada vez pior. É só aprovar todas essas leis que a galera da esquerda quer que aprove, que vai começar a piorar. Só vai começar a piorar. Porque eu identifico como mãe de um bebê reborn. E pronto, acabou. A gente trouxe essa questão do bebê reborn. Mas e da babá reborn aqui? O que vocês acham, Dodo? Pois é. Tem essa discussão também. Já teve vídeos de outras feministas falando sobre isso. Tá cheio de homem comprando boneca na China caríssima e vivendo com a boneca como se fosse uma esposa e vocês estão reclamando da minha bebê reborn. Que é uma outra doença, questão, né? Eu tô reclamando da bebê reborn, eu também tô reclamando do arrombado que tá comprando uma boneca, velho. Que é aquelas wife, aqueles travesseiros gigantes que é casar com um negócio lá, isso é loucura também. E todo mundo sempre viu isso, tá? Sabe? Já era, a sociedade tá louca. Agora, não existia. Você percebe como são as coisas, né? Uma matéria, um japonês, sei lá da onde, quis casar com o seu travesseiro de waifu. Aquilo virava matéria no mundo inteiro. Virava matéria no mundo inteiro porque todo mundo olhava para aquilo e pensava, que coisa maluca, que insanidade, isso é completamente idiota. E todo mundo tinha esse julgamento correto pra cima de um maluco que quer fazer uma merda dessas. Que provavelmente, você imagina, ou ele é totalmente louco ou ele é alguém querendo chamar muita atenção. Só que aí nesse negócio da bebê reborn, como tudo dentro da esquerda, você vê um movimento querendo normalizar essa desgraça. Nunca existiu um movimento querendo normalizar casar com um travesseiro de waifu, pô. Agora esse negócio... Existe, sabe como é que é? É os fictos sexuais. A gente descobriu isso uns tempos atrás. O cara que é casado com a Hatsune Miku, ele é um dos grandes nomes dentro da... Inclusive, ele falou que não... Cara, mas, Georgetta, a questão é que isso mas isso é underground. O ponto é esse. Sempre que você pega essas maluquices... Baby Reborn era underground também. Aí do nada mas o ponto é esse. É que sempre que você pega essa maluquice do universo masculino, essa maluquice que geralmente é problematizada pelos woke, isso se restringe a uma questão underground. Porque a sociedade em geral vê que aquilo é uma idiotice e rejeita. Quando você pega uma maluquice woke, você tem um movimento mainstream vendendo como normal. E aí o negócio é gigantesco. Você tem, eu vi encontros, eu comecei a acreditar que isso não era só meme, quando eu vi realmente encontro com um monte de mãe de bebê reborn, várias e várias mulheres com aquelas... E querendo falar, é a mesma coisa que, sei lá, evento de anime e tal. Não é, todo mundo ali vê aquilo como entretenimento. Ninguém tá acreditando que quando faz um cosplay virou o super-herói de verdade, sabe? Consegue separar as coisas. Não é que nem mulheres adultas tratando bonecas de silicone como filho e criando dependência emocional. A mulher levou o bebê reborn achando que a bebê estava com febre. Não, isso pra mim é cadeia. Pra mim já deveria estar lá, mano. Se aparecer um maluco aqui que vai pegar e vai direcionar força de trabalho de um negócio que já não funciona, que é o SUS, tá ligado? Pra atendimento de bebê reborn, mano, cadeia. É na hora. O Léo Oliveira falou. Imagina a desgraça dela. Tem otaku que acredita, mas ninguém normaliza isso. Mas ninguém normaliza isso. E se o cara chega pra mim e fala, por exemplo, eu já falei pro Gui Santos, já nas lives lá que a gente participa, cara, eu adoro a Mai Shiranui, eu adoro a 2B, entendeu? Mas sabe o que eu amo mais? As cosplayers dela.
dela, sabe por quê? Porque são mulheres de verdade interpretando as personagens, tá ligado? Entende? Então tem esse fator que a gente sempre traz aqui, do quê? Do personagem ser um símbolo que vai ser aspiracional para a galera que vê aquele personagem, que é o quê? O cara vai lá assistir o Superman, talvez, e vai falar assim, caraca, eu quero ficar trincado que nem o David Cornsett, o cara começa a academia e fica top, a mesma coisa das mulheres. E é uma questão, um bom ponto que você abordou aí, Jorge, a questão da realidade e ficção, pô. É a Exato, questão separa. do psicológico, Divide. como foi bem dito também anteriormente. Eu vou um pouco mais além quanto a isso. Eu acho que isso começou, toda essa questão do bebê reborn começou a estourar de uma maneira absurda, e toda essa questão de, eu vou formar uma família e tal, será que é bom ter filhos e tal? É isso, cara. Isso que é o maior perigo, é estarem usando essa questão do bebê reborn, não por uma questão, até foi bem dito, podia usar, tipo, uma perda de um filho, ali usar. Eu não concordo. Não, mas pra mim nem nisso, cara. Pra mim nem nisso, sabe? Porque o luto é foda, cara, de lidar. Sim. Mas a pessoa ela tem que tomar cuidado pra ela não cair em uma armadilha. É o que eu sempre critico das soluções da esquerda, que é o quê? É a solução para um problema inexistente e essa solução, na verdade, vai gerar mais problemas ainda. Pra mim é a mesma questão, sabe? Usar pra pessoa ficar com parafuso menos de vez. Exato. E não, agora endoidou. Então, usar essa questão de bebê reborn pra ter um substituto, sei lá, um substituto. Não, mas é uma desumanização. Isso, se a gente parar pra pensar, é uma desumanização e meio que o bebê reborn parece andar em paralelo ou até mesmo ser uma derivação do movimento dos pais de pet, tá ligado? É que agora o bebê reborn não faz nem totô e nem precisa comer. Eles dão papinha. Tinha uma bebê que fazia isso, eu lembro, passava no SBT, a Baby Alive, acho que é esse o nome dela, que ela Baby comia e Alive, fazia cocô. Isso. Esses bebê reborn caga, eu quero saber. Não, tem alguns com inteligência artificial que falam. Eu acho que alguns imitam algumas funções, sim, fazem esse tipo de coisa. A questão é que era só um brinquedo, né? Agora não, agora é meio que um substituto para um filho. E aí você tem uma série de outras problemáticas, né? Uma sociedade que vem problematizando ser mãe. Você certamente tem cada vez mais mulheres frustradas porque passaram da idade fértil e acreditaram no discurso feminista de que elas não precisavam disso, de que elas precisavam focar na carreira e dane-se a família, esse negócio de maternidade tá com nada, você não tem que obedecer às imposições da sociedade patriarcal. Aí a natureza começa a chamar, quando ela percebe que ela não tem nenhum cara que queira ser pai, que ela não tem nenhuma perspectiva de conseguir relacionamento, quando os hormônios já não funcionam da mesma forma. Entrou na menopausa, e aí vem o desejo de ser mãe e ela não tem mais como. Exato. E aí vem um movimento normalizando isso. Ela precisa de um filho artificial, ela precisa de um boneco. Uhum. Cara, é muita loucura, assim, são camadas de insanidade. E é no momento que você também bem pontuou, né, Wagner? É um momento em que você tem baixa taxa de natalidade sendo uma afronta no mundo inteiro, tá ligado? E esse desdenho com a família, esse desdenho com ser pai, esse desdenho adoção, com cara, cada ano que passa a adoção cresce mais ainda de filhos menores, entendeu? Filhos menores. De crianças menores aí. Adoção é até uma coisa bonita, né? Uma coisa importante, uma coisa que a gente, né? O que é mais um problema do bebê reborn, porque ao invés de adotar uma criança real, uma criança que precisa de um lar, precisa de uma família, pega um boneco de plástico pra fazer, cara. A criança real tem que comer, criança real chora, né? Enche o saco. O bebê reborn tá ali no cantinho dele, tá com você até pensa, você até pode considerar que se uma família que considera criar uma boneca como se fosse um bebê real, talvez seja melhor que não tenha um bebê real pra criar, né? Porque é verdade. Tem esse fator. Como é que também, é a cabeça dessa pessoa pra criar uma criança de verdade? Já pensou, daqui a pouco vai ter as tretas? Casal pegou e trocou o gênero da sua bebê reborn. Aí a gente vai ter que ir lá defender o bebê reborn, né, cara? Se isso acontecer. Que tal se inscrever? E aí, será que rola? Deixa like, compartilha.